Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de história. Vocês estão bem? A tia está com muita saudade de vocês, espero que todos estejam bem, ok? Vamos lá agora, prestando atenção na explicação da tia. A aula de história é um pouquinho, vamos dizer que demora um pouquinho, porque a tia lê muito, então é assim, mas é algo necessário pra gente, então temos que ter esse tempinho para poder estar ouvindo as explicações da tia, ok? Vamos lá, primeiro eu vou começar com um assunto que nós já vimos antes, lá praticamente que no início das aulas, tá? Pra tia dar continuidade no assunto de hoje. Então vamos lá. Lembra que a tia explicou que os seres humanos se desenvolveram, né, começaram a se adaptar de acordo com o meio que ele vivia, né, e assim ele pôde o quê? Garantir a sobrevivência dele, né? Antigamente, o que eles faziam? Eles caçavam, não é muito diferente de hoje em dia, mas o que acontece? Antigamente eles estavam descobrindo isso tudo. Hoje em dia nós já sabemos que se pegar um arco e uma flecha a gente consegue caçar um animal, né? A gente já tem rede para pescar os peixes e antigamente não existia isso. Eles tinham que encontrar um meio para poder estar sobrevivendo. E a partir daí o que aconteceu? Com essa busca eles começaram o quê? A descobrir coisas, né? Como fazer coisas, como ter coisas, hábitos para poder estar sobrevivendo. Então foi isso que aconteceu. Uma das descobertas, assim, lembra que a tia falou que uma das descobertas assim, muito importantes para eles foram o fogo? Que eles não sabiam, né, como fazer para ter a existência do fogo. Como que era antigamente? Como que eles conseguiam esse fogo? Lembram que era através de um fenômeno da natureza? Que caía um raio, né, através daquele raio que acertava numa árvore e de repente aquela árvore ele começava a incendiar. E o que eles faziam? Eles tinham que estar ali alimentando aquele fogo para que aquele fogo não se apagasse. Porque se aquele fogo se apagasse, eles tinham que esperar outra caída de outro raio para poder ter fogo novamente. Então, a partir daí, eles começaram a pensar como que eles poderiam estar fazendo para poder conseguir esse fogo. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, a partir de uma lâmina que eles afiavam, né? Esse atrito da lâmina com a pedra, ele viu que saíam umas faíscazinhas. E através dessas faíscazinhas, eles pensaram em quê? Em colocar uma palha ali e começaram a acender esse fogo. E deu certo. Então, a partir desse momento, né, eles pegaram e descobriram que poderiam acender um fogo a partir dali. Então, isso foi o quê? Foi o desenvolvimento, descobertas. Eles começaram a pensar, né, e se desenvolver de acordo com o meio que eles tinham, né, de acordo com a sua necessidade. Então, foi isso que foi acontecendo. Então, a partir dali, eles foram descobrindo várias outras coisas, né, de acordo com a necessidade do seu cotidiano. Então, foi dessa forma que eles descobriram o fogo. Lá na África, né, os estudos mostram que os primeiros humanos vieram da África. Então, esses humanos, o que aconteceu? Eles eram bem parecidos, né, com a raça que já havia existido. Eles andavam ereto, né? A única coisa que eles descobriram assim, que saiu um pouquinho de diferença de nós, é a questão do cérebro, que eles tinham um cérebro menor do que o nosso. Ah, mas como é que eles descobriram isso? Lembra que a tia falou que grandes estudiosos começaram a estudar através de objeto, arcada dentária, né, ossos deixados antigamente, e foi dessa forma que eles conseguiram chegar e comprovar essa existência. Isso tudo que a tia está falando aqui. Então vamos lá. Houve o surgimento também da agricultura, outra coisa que foi acontecendo de acordo com a necessidade de cada um. Eles começaram a observar que o que acontecia? Eles plantavam através do vento, né, que espalhavam as sementes, as frutas secavam, através de um passarinho que levava, aquela semente quando caía na terra, ela fazia o quê? Ela brotava e florescia. A partir
partir dessa observação, eles concluíram o quê? Que se pegasse aquela semente e plantasse, né, ela nasceria. Então foi a partir daí que eles conseguiram, que começaram a trabalhar com a agricultura. Então, novamente, eu tinha falado com vocês, eles faziam o quê? Eles observavam de acordo com o meio que eles viviam e a necessidade de cada um. Então, vamos lá. Nós já falamos da descoberta do fogo, nós já falamos do surgimento da agricultura, né, que foi também através de uma grande observação. E agora nós vamos falar de outra coisa que teve a necessidade também de se fazer, que foi, né, a pecuária. O que é pecuária? Alguém lembra o que é pecuária? São criações de gados, né? Então, nós chamamos de pecuária criações de gado. E como é que isso veio acontecer lá? Vamos lá. Estudos acreditam que tenha iniciado a pecuária num período antes ao domínio da agricultura. Lembra que a tia acabou de explicar como aconteceu a agricultura? Então, estudiosos indicam que essa pecuária já existia antes da agricultura. Vamos lá, como que aconteceu essa pecuária? Como que eles descobriram? Então, vamos lá. Primeiro tópico, animais se aproximavam devido à estiagem. O que acontecia? Os animais, eles procuravam meios aonde fosse mais favorável para eles. Não existe época de seca e época de chuva. Então, quando acontecia as épocas de seca, o que eles faziam? Eles saíam do lugar onde eles estavam habituados a viver e iam procurar um lugar onde tinha o quê? Onde tinham rios, ainda, onde tinha água doce para eles sobreviverem. Porque se eles passassem sede, eles iriam morrer. Então, outra coisa, permitiam que passasse para a limpeza. Vamos lá. Esses seres humanos, eles permitiam que esses animais, eles ficassem ali aonde tinha as plantações, nas áreas deles. Por quê? Porque eles ali, eles faziam o quê? Eles comiam aqueles matos que estavam ali, né? E acabava acontecendo o quê? Limpando aquele terreno para eles usarem para o próximo plantio, né? Então, era favorável tanto para os gados quanto para os humanos também. Um ajudava o outro. E não era só gados, também na época existiam cavalos também. Então, vamos lá. Os bois e cavalos passaram a ser úteis. Então, além de estar limpando essa terra toda, o que eles faziam? Eles também ajudavam no trabalho da agricultura, né? Eles ajudavam no arado, né? Eles pegavam, né, e usavam esses bois e esses cavalos para transporte. Então, é isso que acontecia. Então, um ajudava o outro. Eles, para meio de locomoção, né? Às vezes eles queriam ir num lugar que não era muito próximo, então eles aproveitavam e existia essa possibilidade de estarem levando ele para um outro lugar. Para transportar carga, carregar carga, algo pesado, também eles usavam esses animais. Então, eram de grande serventia para eles. Então, o que aconteceu? Houve essa proximidade, né? Eles deixaram de ser selvagens, por quê? Porque eles tinham contato, já estavam habituados a ter esse contato dos seres humanos com ele, devido a essa série de coisas que a tia acabou de explicar agora. Então, foi assim que começou a pecuária. Agora vamos falar um pouquinho das invenções da escrita. Vamos lá. Com o aumento da população, as cobranças de impostos e contagem de mercadorias precisavam usar um controle melhor. Começou a usar um sistema de registro gráfico, baseados em desenhos. Aqui chamamos sistema pictográfico ou hieroglifos. Nesse sistema, desenhavam-se cabeças de boi para registrar o animal ou ramo de trigo para representar o cereal. Lembram que eles tinham a criação do gado, né? Lá na pecuária que a tia falou, né? Que ele tinha os gados. Então, esse gado ele também servia para comercializar, né? Eles eram vendidos e até o próprio controle
precisava dessa contagem do dono dos seus gados. Até porque, para, né, de repente algum se perdeu, eles precisariam estar contando, né? E também a questão dos cereais que eram vendidos, né? Eles também tinham que ter essa contagem. Então, vamos lá. Mas aos poucos, esse sistema foi se tornando ineficiente. Por quê? Vamos lá. Se eles desenhavam cabeças de gados, né, para poder saber quantos gados tinham para essa contagem, você imagina se eles tivessem 50, 100 cabeças de gado. Eles teriam que desenhar 50 cabeças de gados para poder simbolizar aquela quantidade que eles tinham. E do trigo também seria a mesma forma. Então, o que aconteceu? Os comerciantes se depararam com um problema para especificar as mercadorias vendidas. Por exemplo, aquilo que eu acabei de falar agora. Quantos bois foram comercializados, né? E quanto o líquido. Em relação ao líquido, como que eles iam fazer para poder estar desenhando esse líquido? Então, eles tinham que arrumar um mecanismo para poder fazer isso. A tia vai mostrar aqui no quadro, ó, primeiro tipos de escrita foi hieroglifos, né? Que aqui são através de desenhos, né? Vocês vão poder observar que existe trigo simbolizando, né? As arvorezinhas simbolizando os trigos, os pássaros, né? Vários desenhos aqui que eram a forma deles se comunicarem. Outras coisas aqui, vamos ver, os desenhos pictográficos. Lembra que a tia falou das cabeças de gado? Aqui existem vários desenhos, ó. Cabeça de gado, simbolizando casa, pé. Assim, eles criaram vários símbolos para poderem estar trabalhando de acordo com esses símbolos. Era o quê? Uma forma de estar o quê? Facilitando a contagem para eles. Então, vamos lá. Na tentativa de aprimorar esses registros, eles elaboravam símbolos, que foi o que a tia acabou de falar agora com vocês, né? Que pudessem representar com mais precisão suas ideias e ações, facilitando ainda mais a transmissão de informações. Criaram representações ainda mais estabilizadas por expressarem melhor o que queriam dizer. Um jarro com bico poderia sinalizar o líquido que estava dentro. Mas com esses símbolos foram tornando cada vez mais complexo. O que é isso? Pouca gente conseguia memorizar, conseguia reconhecer todos esses símbolos. Eram muitos símbolos para eles gravarem, né? Se a gente pegar um livro aí com umas 3, 4 páginas só de símbolo, é possível a gente memorizar? É possível, mas tem muita dificuldade. E tinha pessoas que não conseguiam memorizar isso tudo. Então, vamos lá. Poucas pessoas sabiam desenhar. Surgiu, então, uma novidade, uma nova atividade, a do escriba. O que era escriba? O que ele fazia? O escriba era uma pessoa que conhecia todos os símbolos do seu povo. Lembra que a tia falou que são muitos símbolos, vários símbolos? Então, esse escriba, ele reconhecia todos, conseguia identificar através do desenho e o seu significado também. Eles se tornaram pessoas muito influentes. O que acontece? Eles eram poucos sabiam naquela cidade como que se fazia para a leitura desses símbolos. Então, o que aconteceu? Eles recebiam muita recompensa pelo trabalho. O que acontece? Se existe pouca mão de obra, se existe pouca pessoa que faz aquilo, ele vai ser o quê? Vai ser valorizado, né? Porque se a pessoa não tivesse ele, ia ter dificuldade de fazer a contagem, né? De todo aquele material. Então, vamos lá. Então, recebia muita recompensa pelos seus trabalhos. Prestavam ao governo, eles trabalhavam para o governo. Viviam em casa grande, luxuosa, todo o conforto era dado para esse escriba. Então, eles moravam nos melhores bairros também, alimentavam-se bem e podiam até possuir escravos. O desenvolvimento do sistema da escrita ocorreu há cerca de 4.000 anos, gente, muito tempo, né? Diferente
dos povos do mundo elaboraram sistemas próprios para registrar acontecimentos, compilar dados, né, escrever esses dados. Podemos criar na Mesopotâmia, vamos citar a Mesopotâmia, como essa Mesopotâmia fica lá no Oriente Médio. Foram os egípcios, os maias. Então, eles também foram outros que criaram também um sistema de escrita, na qual eles conseguiam também se adaptar àquele meio, né? Eles conseguiam distinguir tudo que eles tinham através dessa contagem. Então, vamos lá. Vocês lembram que tudo que aconteceu na nossa história foi o quê? Foi de acordo com a nossa necessidade, com o meio que a gente vivia, né? De acordo com aquilo que a gente precisava, né? Nós fizemos o quê? Fomos tentando encontrar algo que pudesse nos ajudar ao meio que a gente vivia. Então, foi sobre isso que a tia falou hoje, tá ok? A nossa aula hoje foi para falar dessas descobertas e o ser humano sempre continua, né, nessa busca, né? E a partir daí surgiram outras várias descobertas. Então, mais para frente nós estaremos vendo isso, tá ok? Um beijo para vocês, a tia ama vocês, está morrendo de saudade, tá? Até a próxima aula, tá bom? Tchauzinho!